Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Inicio com você, prezado ouvinte, nossa manhã bonita, eucarística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pedindo a intercessão de São Francisco Xavier, cuja memória hoje celebramos. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Ocidente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos fazendo nossa caminhada nesse advento com a inspiração das palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina que toda santidade consiste em amar a Deus e todo o amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Nesta quinta-feira, Santo Afonso traz para nós o tema Jesus ilumina o mundo e glorifica a Deus. Ele nos ensina o seguinte, partindo de Jeremias 31, 22. O Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Antes da vinda do Messias, o mundo estava abismado na noite tenebrosa da ignorância e do pecado. No mundo, o Deus verdadeiro era conhecido tão somente num cantinho da terra, a saber, na Judéia. Em todo o resto do mundo, eram adorados como deuses os demônios, os animais e as pedras. Em toda parte reinava a noite do pecado, que cega as almas, enche-as de vícios e priva-as da vista do estado miserável em que se acham, inimigas de Deus e condenadas ao inferno. Dessas trevas veio Jesus livrar o mundo. Livrou da idolatria, dando-lhe o conhecimento do Deus verdadeiro. Livrou do pecado, com a luz de sua doutrina e dos exemplos divinos. O Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. O profeta Jeremias predisse que Deus havia de criar um novo menino para ser o redentor dos homens. Esse novo menino foi Jesus Cristo, que faz as delícias do paraíso e é o amor de Deus Pai, que fala assim: Este é o meu filho dileto, em quem deposito as minhas complacências. É este filho quem se fez homem. Embora criança nova, deu a Deus mais honra e glória no primeiro momento de sua criação do que lhe tem dado, e durante toda a eternidade lhe poderão dar todos os anjos e santos juntos. Por isso é que o nascimento de Jesus despertou nos anjos um cântico: Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Jesus, menino, rendeu a Deus mais glória do que lhe arrebatar os pecados de todos os homens. E assim, Santo Afonso nos impinge uma coragem, dizendo: Tomemos, pois, ânimo, nós pobres pecadores. Ofereçamos ao Pai eterno o divino menino. Apresentemos-lhe as lágrimas, a obediência, a humildade, a morte e os méritos de Jesus Cristo, e ressarciremos a Deus toda a injúria que com as nossas ofensas lhe tenhamos feito. É impressionante ouvir a palavra de um santo. As palavras dos santos, elas nascem de corações muito puros,
porque os homens e mulheres santos da nossa história, eles buscaram e aprofundaram a santidade, a pureza, a humildade. Isso nos faz realmente edificados. Ler o pensamento dos santos e sobremaneira de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, nos dá esse ânimo. Nesses tempos inglórios, estranhos, em que pouco se fala de santidade, pouco se fala de conversão profunda dos pecados à graça de Deus, nesses tempos que a confissão vai ficando fora de moda, que a comunhão tanto faz, tanto fez, que os sacramentos vão sendo desconsiderados, que a Sagrada Escritura vai sendo esquecida e que o compromisso, o engajamento na missão da igreja vai se esfriando, eu e você somos chamados a orarmos, a rendermos graças a Deus, pedindo a misericórdia do Pai, tentando com a nossa oração ressarcir os direitos de Deus que estão sendo vilipendiados e, de certa forma, desconsiderados e até perseguidos neste mundo que nós vivemos. Nós vivemos aí há poucos dias, há poucos meses, o lockdown do fechamento das igrejas. Nunca antes havia feito isso. Adiantou alguma coisa? Enquanto os bancos, farmácias e outros lugares continuaram com as aglomerações. E adianta agora novamente fechar tudo? Adianta fechar as igrejas, como em tantos lugares ainda continuam, às vezes por causa da insidiosa e perturbadora falta de clareza, mas domínio do obscurantismo de alguns líderes políticos e também religiosos. Nós não podemos sangrar os direitos de Deus. Com o Verbo encarnado, com a alegria de Jesus no nosso coração, rendamos ao Senhor nosso Deus o mais digno louvor, porque Ele o merece. Vamos ao nosso versículo bíblico que motiva a nossa meditação e oração finais. A aclamação ao Evangelho desta quinta-feira, dia de São Francisco Xavier, o lecionário nos traz a aclamação no Evangelho este versículo, Isaías 55:6. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. Olha que palavra forte para nós nesse dia em que Santo Afonso nos leva a entender Jesus como luz que ilumina o mundo e glorifica a Deus. Cristo veio nos ensinar que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. É bonito esse convite que a Sagrada Escritura faz pelo profeta Isaías a nós nesta manhã. Buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Pois chegará o tempo em que nós não poderemos buscar mais a Deus, nos derradeiros momentos. Portanto, não vamos deixar, prezado ouvinte, que a nossa fé se esfrie, porque muita gente já não voltará mais à igreja. Muitas pessoas já não têm mais ânimo para voltar à igreja, porque, de certa forma, às vezes nós, como igreja, abandonamos os fiéis. Nós deixamos de alimentá-los com as virtudes, com os ensinamentos admoestativos. Nós vamos caminhando por um trajeto aí de uma religião meramente filantrópica, ecológica e sem o humus da sacramentalidade. E aí
meu caro irmão sacerdote, o povo vai virar as costas a nós. O povo precisa da pregação que leva à santidade. Nós não podemos nos esconder através desse relativismo que desmascara com o paganismo o desejo nosso de Deus. Tem muita gente caindo nisso. Não, a igreja é a mesma. A igreja é de sempre, é sempre a mesma. As verdades da igreja não mudam. Assim como não muda as leis naturais dadas por Deus à natureza, também as leis de Deus, elas são eternas, elas não mudarão. Quem somos nós? Um padre, um bispo, uma comunidade, para mudar a lei de Deus? Nós não somos nada. Nós não somos nada, repito. O nosso nada só ganhará algum sentido se estiver no tudo de Deus, pois só Ele basta. Só Ele pode nos consolar, só Ele pode nos dar a verdadeira luz que ilumina todo entendimento. Vamos orar. Pai de amor, diante do Teu Filho Jesus, presente na hóstia consagrada nos nossos sacrários, em corpo, alma, sangue e divindade, queremos adorar. Pai, o mundo passa fome, fome de pão e fome de fé. Pai Santo, tantos são os mendigos neste mundo, a mendigar o pão e a mendigar a fé. Não deixe que o nosso entusiasmo missionário, evangelizador, se arrefeça, Senhor. Dai-nos a intercessão de São Francisco Xavier, intrépido jesuíta, que deu a vida pela evangelização, proclamando a verdade, anunciando aquilo que é da natureza de Deus e da sua igreja. Dai-nos, Senhor, este entusiasmo, o entusiasmo de Santo Afonso, para que nós possamos buscar a santidade e estarmos sempre na vossa companhia, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, e nos dê a graça de um coração adorador. Pela intercessão de São Francisco Xavier, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua paróquia, sobre o seu pároco, sobre a sua pastoral, movimento, grupo, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.